Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo do sermão de Brett Meador, baseado em 1 Coríntios 8. Neste ensino, o pastor aborda uma questão muito prática: como os cristãos devem tomar decisões nas áreas cinzentas da vida, aquelas em que a Bíblia não dá um sim ou não explícito, como beber álcool com moderação, mascar tabaco ou fazer tatuagem. Usando o exemplo clássico dos cristãos de Corinto sobre a carne sacrificada a ídolos, Paulo ensina um princípio fundamental: o conhecimento incha de orgulho, mas o amor edifica. Em vez de dar regras rígidas, o apóstolo mostra que a liberdade em Cristo deve sempre ser guiada pelo amor ao irmão mais fraco. Ao longo deste resumo, vamos explorar o contexto histórico, o significado dos versos-chave de 1 Coríntios 8, os 4 princípios práticos que Brett apresenta e o equilíbrio que Jesus nos ensina em João 17. Prepare o coração, porque este capítulo continua sendo um dos mais úteis e transformadores para a vida cristã hoje. Para nos ajudar a entender o dilema, Brett conta uma história missionária linda. A igreja Athey Creek plantou igrejas em Vanuatu, no Pacífico Sul, e Brett já esteve lá ministrando para cerca de 100 pastores locais. Eles fizeram perguntas bem diferentes das nossas. Cristãos podem beber kava, uma bebida narcótica feita de raiz mastigada por mulheres e fermentada na saliva? Cristãos podem praticar land diving, aquele salto extremo de torre de bambu com cipós nos pés, que tem origem pagã de bênção nas colheitas, e até, cristãos podem ter mais de uma esposa? Ele usa essas perguntas para mostrar que o problema de Corinto não é só antigo, é universal. Toda cultura tem suas áreas cinzentas. E é por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 8. Agora vamos entender o contexto exato dessa carta para ver como o princípio se aplica à nossa vida hoje. Agora vamos ao contexto de Corinto. Imagine uma cidade grega próspera, cheia de templos pagãos. Quando alguém queria comprar carne, tinha 2 opções: o açougue normal, mais caro, ou o mercado de carnes, 60% mais barato, bem ao lado do templo de Zeus. Lá, os animais eram sacrificados aos ídolos, parte da carne ia para o altar e o resto era vendido ou até comido no próprio local. Na igreja de Corinto, formada por ex-pagãos, surgiu uma grande discussão. Os fortes, cristãos mais maduros, diziam que ídolos não existem, podemos comer. Os fracos, com consciência ainda sensível, diziam que se eu comer, volto a idolatrar Zeus. Paulo não dá uma resposta seca de pode ou não pode. Ele traz um princípio mais profundo que vamos ver agora: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Preparados para mergulhar nos versos? Paulo começa dizendo: Ora, quanto às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O verbo grego fusió significa inchar, inflar de orgulho, como um balão que fica cheio de si. Quanto mais você sabe, maior o risco de se achar superior. Paulo avisa: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas o amor, ágape, aquele amor sacrificial e incondicional, esse sim edifica, constrói a igreja. Ele termina dizendo que quem ama a Deus é conhecido por ele. Antes mesmo de responder tecnicamente sobre a carne, Paulo já dá o tom: humildade e amor acima de tudo. E é exatamente esse princípio que vai guiar o resto do capítulo. Vamos ver agora como ele explica que existe um só Deus. Paulo continua: Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ele reconhece que existem muitos deuses falsos, mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Aqui, Paulo toca sutilmente na doutrina da Trindade. Tecnicamente, os fortes estão certos. A carne não contamina ninguém, porque os ídolos são nada. Mas Paulo não para aí. Ele sabe que nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda associam o cheiro e o sabor da carne ao seu passado pagão. E é aí que entra o cuidado com o irmão fraco. Vamos ver agora o coração do capítulo. Paulo avisa: entretanto, nem em todos há esse conhecimento, e a consciência deles, sendo fraca, fica contaminada. Depois ele conclui com o versículo mais forte do capítulo: Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não fazer tropeçar a meu irmão. Imagine Paulo, que tinha toda a liberdade, dizendo:
Eu me torno vegetariano pelo resto da vida se isso ajudar meu irmão. Aqui está o princípio central. O conhecimento pode inchar, mas o amor edifica. Pecar contra o irmão fraco é pecar contra Cristo. Brett enfatiza: não é lei rígida, é amor. E é com esse mesmo espírito que ele nos dá 4 perguntas práticas para qualquer área cinzenta da vida. Vamos ver quais são. Brett nos dá um filtro de 4 perguntas para decidir nas áreas cinzentas. Primeira pergunta: o que a Bíblia realmente diz? Quando ela é clara, como não matarás, que significa não assassinar, ou a proibição de embriaguez em Efésios 5,18, ou de imoralidade sexual, a resposta é simples: obediência. Segunda pergunta: o que diz a sua consciência? Deus nos deu um saber interno. Na Nova Aliança, Ele escreve sua lei no nosso coração. Jeremias 31:33. Mas atenção, a consciência pode ser cauterizada, como Paulo alerta em 1 Timóteo 4, versículo 1 a 2, quando damos ouvidos a espíritos sedutores. Brett conta que 99% das pessoas já sabem a resposta certa no fundo do coração. Agora vamos para as 2 últimas perguntas que completam o filtro. Terceira pergunta: o que minha fraqueza exige? Brett conta que nunca bebeu álcool porque viu o estrago que causou nos amigos e porque 1 Timóteo 3,3 diz que o pastor não deve ser dado ao vinho. Ele reconhece ter personalidade viciada e prefere não arriscar. Quarta e mais importante pergunta: o que meus amigos precisam? Paulo disse que preferia nunca mais comer carne a fazer um irmão tropeçar. O amor sempre vence a liberdade. Brett dá exemplos lindos. Spurgeon fumava charuto e dava glória a Deus, mas com moderação. Árvores de Natal não são pagãs para nós, e até o caso das tatuagens. Jesus mesmo volta com uma tatuagem Rei dos Reis, em Apocalipse 19:16. O que importa é não ferir a consciência do irmão. Brett traz exemplos reais. Ele nunca bebeu, mas não condena quem bebe com moderação. Ele escolheu não fazer tatuagem por consciência pastoral, mas não julga quem tem. Usou Harry Potter como ensino com os filhos, mas saiu do cinema no Scooby-Doo por causa do conteúdo sexual. Ele lembra que Jeremias 10 fala de ídolos de madeira, não de árvores de Natal. E termina com o equilíbrio perfeito de Jesus em João 17, versículo 15 a 18. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. Não é isolamento legalista nem mistura liberal. É viver no mundo sendo santificados pela palavra. Que lição poderosa! Resumindo tudo, em 1 Coríntios 8, Paulo nos ensina que o conhecimento sem amor incha de orgulho, mas o amor sacrificial edifica. Nas áreas em que a Bíblia não é explícita, use os 4 filtros: o que a palavra diz, o que sua consciência diz, o que sua fraqueza exige e o que seus irmãos precisam. O amor sempre tem a última palavra. Brett termina orando por sabedoria e por um coração que não tropeça ao próximo. Que o Senhor nos dê esse mesmo coração hoje. Se você gostou, curta, comente Amor Edifica e compartilhe com quem precisa ouvir. Deus abençoe você. Até o próximo resumo.